Vamos para mais uma aula de física, nossa semana 6, nossa aula 10. Tá? Hoje vamos para a parte de testes, resolvendo questões de espelhos esféricos, espelhos côncavo ou convexo, ok? Então vamos lá, testes de espelhos esféricos. Começando pelas questões da nossa apostila na página 271, livro 3. A nossa primeira questão do praticando. A questão ela diz o seguinte: em uma brincadeira com espelhos, um menino observa suas imagens em diferentes espelhos esféricos. No primeiro espelho, ele observa sua imagem direita e reduzida. No segundo, invertida e reduzida. E no terceiro espelho, invertida e aumentada. O primeiro, o segundo e o terceiro espelho são respectivamente. Então, eles querem saber aqui quais são os tipos de espelhos em cada uma dessas três situações, se o espelho é côncavo ou convexo. Então, vamos começar a analisar. Tá? No primeiro espelho, observem que eles dizem que a imagem é direita e reduzida. Tá? Vamos lembrar que o espelho côncavo, ele pode até ter uma imagem reduzida, mas a imagem não seria direita, seria real. No espelho côncavo, quando ela é menor, a imagem é real, invertida e menor. Então, o único espelho que fornece imagem, tá, direita e reduzida é o convexo. O único que emite imagem direita e igual, do mesmo tamanho, é o plano. E o único espelho que emite imagem direita e maior ampliada é o côncavo. Então, quando a imagem for direita, ou seja, que ela não estiver invertida, é muito fácil. Imagem menor, espelho convexo. Imagem do mesmo tamanho, ou seja, igual, espelho plano. Imagem maior ou ampliada, espelho côncavo. Então, nesse primeiro espelho, nós já sabemos que trata-se de um espelho convexo. Então, nós vamos eliminar as alternativas, vamos eliminando, né? Você vai por eliminação. Vamos eliminar as alternativas que diz que o espelho é côncavo. Então, aqui de cara, nós já eliminamos a letra A, B e D. Então, nós estamos entre a letra C e a letra E. Vamos ver. O segundo espelho diz que a imagem é invertida e reduzida, né? Então, veja, o único espelho que fornece imagem invertida, imagem de ponta cabeça, né? O único espelho que faz isso é o espelho côncavo. Nem o convexo, nem o plano pode fornecer uma imagem sua de ponta cabeça, só o côncavo. Então, falou que a imagem real e invertida, você já sabe, espelho côncavo. Então, de cara aqui, vamos dizer que o espelho é côncavo. Então, vamos eliminar as alternativas que diz que ele é convexo. Então, nós já chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra C, né? Porque é a única que não teve nenhum espelho eliminado ainda. Mas, finalizando a questão, o terceiro diz que a imagem é invertida e aumentada. De novo, imagem invertida. Já falei que o único espelho que fornece imagem invertida é o espelho côncavo, né? Então, a alternativa correta da primeira questão seria a letra C. Ok? Vamos à segunda questão. Na segunda questão, ele te diz assim, essas questões do praticando, elas têm por objetivo fazer você desenvolver um pouco o estudo geométrico, o método geométrico de Gauss. Então, aqui nós vamos para a construção mesmo, tá? Esse é o objetivo do praticando, das próximas questões que se seguem. Um ponto luminoso P, ele é colocado no eixo principal de um espelho côncavo, conforme se observa aqui, né? E pede para você determinar geometricamente a imagem P' desse ponto. Então, vamos lá. Como esse ponto está no eixo principal, você já sabe que a imagem também vai estar no eixo principal. Mas aonde exatamente? Aonde ele estaria? Então, vamos determinar. Primeira coisa, vamos traçar o raio, né? Sempre lembrando que para achar a imagem, você vai usar o estudo geométrico de Gauss, usando os raios notáveis que nós aprendemos, tá ok? Então, o primeiro raio que eu usei aqui, partindo de P, foi o raio que incide sobre o centro de curvatura.
Lembra que quando o raio notável diz assim, quando o raio incide sobre o centro de curvatura, este reflete sobre si mesmo. Então ele bateu e voltou sobre si mesmo. Então já tem um raio refletido aqui. Tá? Agora eu vou traçar um eixo secundário. Por que eu preciso traçar o eixo secundário? Nesse tipo de questão eu preciso. Senão, como ponto é um objeto pontual, né? Ele não é um corpo extenso. Então você tem que traçar dois pontos do mesmo local. Então, para você comentar sobre o eixo principal, eu só consigo resolver essa questão trabalhando aqui com o eixo secundário. Então, o que diz lá na teoria que eu trabalhei com vocês sobre o eixo secundário, quando eu trabalhei os elementos? Que o eixo secundário é qualquer reta que passa pelo centro de curvatura e incide no espelho que não seja no vértice. Então, aqui, essa linha amarela é um eixo secundário. Ela está passando pelo centro de curvatura, está incidindo no espelho, mas não está incidindo exatamente no vértice. Então, vamos chamar aqui de ES, eixo secundário. Agora, eu vou traçar uma linha perpendicular ao eixo principal. Vamos chamar essa linha de linha normal ao eixo principal, passando pelo foco. Com qual objetivo? De achar o meu foco secundário. O foco secundário ele tem que estar no eixo secundário. Então, depois que você traçou o teu eixo secundário, você passa uma linha normal, que ela é perpendicular ao eixo principal, e aqui, onde ela cruza com o eixo secundário, você achou o teu foco secundário. Então, nós vamos precisar esse foco secundário para poder usar o nosso segundo raio notável. Agora, eu vou traçar um raio paralelo ao eixo principal. Se ele fosse paralelo, na verdade, paralelo ao eixo secundário. Se ele fosse paralelo ao eixo principal, ele refletiria pelo foco principal. Como ele é paralelo ao eixo secundário, por isso que eu tracei ele vai refletir pelo foco secundário. Então, onde está o meu raio refletido aqui? Então, onde ele cruzou o primeiro raio refletido? Então, eu já tenho agora dois raios refletidos. Vocês lembram como eu trabalhei a teoria? Você traça dois raios notáveis, pelo menos dois, e a imagem vai se formar no cruzamento dos raios refletidos. Portanto, a imagem P' do objeto P está exatamente nessa posição. Portanto, a imagem P' se encontra no eixo principal, né? É no mesmo eixo que o ponto P, entre o centro de curvatura, tá? E o foco principal, entre o centro de curvatura e o foco principal do espelho. Vamos para a nossa terceira questão. Um objeto real AB é colocado na vertical em frente a um espelho convexo, conforme mostra a figura. Represente geometricamente a imagem e classifique, né, essa imagem. Então, novamente aqui, ó, como o objeto não está, nesse caso, no eixo principal, ele vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. O que acontece? Se eu tivesse digamos, a periferia inferior, o limite inferior dele, estivesse tocando tangente ao eixo principal, você só precisaria traçar dois raios notáveis da extremidade superior. E nós já acharíamos a extremidade superior, no cruzamento dos raios refletidos, tá? E a base dele ficaria também no eixo principal. Nesse caso, como a base não está no eixo principal, eu vou ter que traçar os raios notáveis e achar tanto a parte superior da seta, como a parte inferior da seta. Então, é uma questão que vai me dar um pouco mais de trabalho. Então, vamos começar. Eu coloquei os raios de vermelho aqui para chamar a atenção de vocês e vou traçando um a um para ficar mais fácil de vocês entenderem. O primeiro raio notável que eu usei foi aquele que incide paralelo ao eixo principal. Quando isso acontece, em que direção ele reflete? Na direção do foco. Como o espelho é convexo e o foco e o centro de curvatura são virtuais, estão dentro do espelho, então veja, ele vai bater no espelho e refletir. Então nós vamos traçar um prolongamento que passou pelo foco. Então ele incidiu paralelamente e refletiu na direção do foco. Tá? Segundo raio notável que eu vou usar é aquele que incide na direção do centro de curvatura. Ele não chega a passar no centro, porque quando ele bate no espelho, ele já vai voltar, já vai refletir. Tá? Nesse caso aqui, ele vai refletir sobre si mesmo, porque o raio que incide na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, veja que aqui os raios estão se afastando.
Então, aonde há o cruzamento? Aqui dentro do espelho. Vocês lembram que no espelho convexo, a imagem é sempre virtual, ela está sempre dentro do espelho. Então, olha onde nós vamos traçar aqui a parte de cima da seta, né? Aquela parte de cima da seta está aqui. Mas vamos achar a base, né? Se a base estivesse tocando o eixo principal, eu já colocaria aqui a base também tocando o eixo principal, mas não é o caso. Então, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento com a parte inferior da seta. Então, primeiro raio incidindo paralelamente, refletindo a direção do foco, e o segundo incidindo a direção do centro de curvatura, refletindo sobre si mesmo. Então, olha onde houve o cruzamento dos raios refletidos, aqui embaixo. Nesse ponto de intersecção, onde vai estar a base da minha seta. Então, eu vou traçar a minha imagem. Olha como que ficou a minha imagem, né? Então, ele pediu para você classificar a imagem do objeto. A imagem obtida do objeto AB, ela primeiro é virtual, que ela está dentro do espelho. Ela é menor que o objeto, logo ela é virtual e direita, claro. Menor que o objeto e não se encontra na vertical. Então, ela ficou um pouco inclinada, né? Um pouco na diagonal, tá certo? Imagem virtual, menor que o objeto e não se encontra na vertical. Quarta questão. Novamente eu fiz aqui agora uma seta aqui, ó, também não tocando, né, um objeto não tocando no eixo principal. Tá? Então você vai fazer o mesmo procedimento na terceira questão. Vocês vão praticar aí. Eu já fiz direto aqui a resposta aqui embaixo para vocês, tá? Traçando dois raios notáveis da parte superior da seta, da parte inferior. Né? O primeiro raio incide paralelamente, reflete passando pelo foco. Aqui o espelho é côncavo, não é convexo. Então o raio incide paralelo ao eixo principal, reflete pelo foco. Segundo raio incide no vértice, reflete simetricamente. Então aqui houve um cruzamento dos raios refletidos, é onde vai estar a parte superior do objeto, né? E a parte inferior. Primeiro raio incide paralelamente, reflete na direção do foco, e o segundo incide no vértice e reflete simetricamente. O cruzamento ficou aqui, ó. Então aqui é a minha imagem do objeto AB, né? O AB', né? O A', B', que é a imagem do objeto AB. Tá? A classificação é a imagem A', B', ela é uma imagem real, veja que ela está de ponta cabeça, então ela é real e invertida, e maior que o objeto, ok? Quinta questão. Uma vela é colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, conforme a figura. Determine geometricamente as imagens e as classifique quando a vela se encontrar. Na letra E, quando ela se encontrar longe do centro de curvatura, e na letra B, quando ela estiver entre o centro de curvatura e o foco. Então vamos lá. Na letra A, olha só, quando o objeto estiver longe do centro de curvatura, ou seja, além do centro de curvatura, depois do centro de curvatura. Então eu vou traçar dois raios. O primeiro raio paralelo ao eixo principal, o segundo refletindo ele reflete passando pelo foco. E o segundo raio eu já passo ele pelo centro de curvatura e ele reflete sobre si mesmo. Olha onde ficou a imagenzinha, ó, no cruzamento dos raios refletidos, como eu ensinei para vocês na teoria do capítulo, na videoaula anterior, certo? Da semana passada. Então, minha imagem está aqui, ó. Ela é o quê? Uma imagem real ou virtual? Ela é real, porque ela está invertida. Ela é real, invertida e menor que o objeto. Então, essa é a classificação, tá, que a questão nos pediu. Já na letra B, diz que o objeto agora foi colocado entre o centro de curvatura e o foco. Então, olha aqui onde está o objeto, ó, entre o centro e o foco. Então, traço o primeiro raio paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco, e o segundo eu já incidi ele aqui no vértice, ele refletiu simetricamente. Então, onde houve o cruzamento, a intersecção dos raios refletidos, aqui embaixo, ó. Então, aqui é onde vai estar a tua imagem. Então, veja que a imagem, nesse caso, ela é real, invertida e maior que o objeto, ok? Então, essa é a resposta quinta. Vamos para a sexta questão. Um motorista de ônibus vê o interior do veículo com um espelho retrovisor convexo. O ponto C é o centro de curvatura do espelho esférico. Tá? Aqui já foi dado o centro de curvatura. Você sabe que o foco está na metade dessa distância aqui entre o vértice e o centro. Então, o foco está aqui no meio. Como uma aproximação, o ponto A representa os olhos do motorista, conforme mostra a figura. Então, aqui é onde estão os olhos do motorista. A letra A pede para você
representar geometricamente na figura a imagem à linha dos olhos do motorista. Se os olhos dele estão aqui, onde estão as imagens do olho dele? Vamos traçar, né? Como resposta, ó, eu já coloquei aqui para vocês. Veja, o que eu fiz? Primeiro, o raio incide paralelamente ao eixo principal, reflete na direção do foco, né? Veja, lembra que é um espelho convexo, então o foco e o centro de curvatura são virtuais. O foco, lembra que ele está na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Então, primeiramente, você marcou o foco. O raio que incidiu paralelo ao eixo principal refletiu na direção do foco. E o raio que incidiu na direção do centro de curvatura refletiu sobre si mesmo. Então, vocês já estão acostumados com esses raios notáveis, né? Então, aonde houve o cruzamento dos raios refletidos? Aqui dentro do espelho, ó. O que significa dizer que a imagem é uma imagem virtual. Então, aqui está ali os olhos, a imagem dos olhos do motorista. Tá? Então, foi traçado aqui como pediu a letra A. Já a letra B pergunta se o motorista verá a imagem de seus olhos. Tá? Então, olha só, o motorista não vai ver a imagem dos seus olhos. Por quê? Porque para ele ver a imagem dos seus olhos, note que esse espelho teria que ser um pouco maior. Note que para ele poder ver a imagem, conforme eu tracei aqui, com o raio incidindo paralelamente ao eixo principal, o espelho teria que vir no mínimo até aqui. Então, nesse caso aqui, a imagem é formada onde nós definimos geometricamente, mas na prática falta espelho. Então, o espelho não é suficiente, não tem tamanho suficiente ou curvatura suficiente para ele ver os seus próprios olhos. Tá? Então, a resposta é não. O motorista não pode ver seus próprios olhos, ok? Eu separei mais duas questões, além do praticando, duas questões do DH, do desenvolvendo habilidades, para praticarmos um pouco mais, tá? Como eu falei, o praticando ele vai muito numa linha de questões de você desenvolver o método de Gauss. Agora nós vamos resolver duas questões bem típicas mesmo de Enem, de vestibular. Esta questão, por exemplo, da UFF, ela trabalha a competência 5, habilidade 17 do Enem. É uma questão que caiu na Universidade Federal Fluminense. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Então veja que a imagem é uma peça de xadrez e veja a imagem reproduzida, né? A imagem conjugada naquele espelho lá atrás, aquele espelho plano. Desculpa, naquele espelho branco. Então veja como está a imagem. Você vê que a imagem ela é invertida e claramente maior que o objeto, né? Escolha a opção que identifica corretamente o tipo do espelho que produziu a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. A primeira pergunta é mais fácil, né? Quando ele pergunta o tipo de espelho. Você sabe que o único espelho que fornece imagem invertida, ou seja, real invertida, é o espelho côncavo, né? Então, claramente, nós já sabemos que não é um espelho convexo. Então, já posso eliminar a letra A e posso eliminar também a letra E. Só que eu fiquei aqui entre três alternativas, B, C e D. Então, como que eu vou saber aonde que está o objeto, né? Qual a posição do objeto em relação ao espelho? O que você vai lembrar? Vocês lembram, quando vocês tiverem dúvida, vocês vão colocar o espelho côncavo, se você não lembrar a teoria, você coloca o espelho côncavo e vai colocando o objeto em alguma posição, tá aí traçando a imagem, até você ver. Você vê que essa imagem é uma imagem maior. A única posição no espelho côncavo que a imagem vai ser maior do que o objeto é quando o objeto estiver entre o centro e o foco. Vocês lembram quando eu passei para vocês a teoria na videoaula anterior, né, da semana passada? Quando o objeto estava entre o centro e o foco, olha só os raios notáveis traçados, onde a imagem se forma. Então a imagem ela era real e invertida e maior. Então, como essa imagem que ela é real, invertida e maior, com certeza o objeto está entre o centro e o foco. O que me permite concluir que a alternativa correta é a letra D. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Ok? Mais uma questão do DH. A sétima, por exemplo. Uma questão que caiu na Unesp em 2016. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano,
um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, representadas na figura a seguir. Então, veja na imagem A, imagem B e imagem C. Ou seja, na imagem A ele viu uma imagem menor, na imagem B um pouco maior e na imagem C maior ainda. Como ele me afirmou, né? Que ele tem um espelho côncavo, né? Um convexo, um plano e um côncavo, né? Um plano, um côncavo e um convexo. Então, como que você pode concluir? Com certeza, a imagem reduzida, o único espelho que fornece imagem direita, virtual direita e reduzida é o espelho convexo. Então, esse primeiro eu já posso concluir que ele é convexo, porque a imagem é menor. E o único que fornece uma imagem, tá, virtual direita e maior é o espelho côncavo. Então, esse aqui é o côncavo. Então, com certeza, esse é o espelho plano. Ele está fornecendo uma imagem igual ao tamanho do meu rosto. Então, concluindo, né, a letra correta é a letra C. O espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é uma imagem virtual. Todas elas aqui são imagens virtuais, né, e direitas, tá? Uma menor, uma igual e uma maior. Então, finalizamos assim nosso estudo geométrico de espelhos esféricos. Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre, nossa próxima videoaula, nós vamos ver sobre a parte analítica. Até agora nós vimos o estudo geométrico. Na próxima aula, vamos estudar a parte analítica dos espelhos esféricos. Ou seja, nós estamos falando que a imagem maior, menor, mas qual maior? Quanto menor? Né? Então, isso nós vamos ver com fórmulas na nossa próxima aula. Ok? Finalizo nossa videoaula de hoje. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos.